Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre notícias, sobre noticiário, comentando notícias. A ação no Supremo Tribunal Federal se baseia em erros no Enem, sucateamento das escolas públicas e em questões orçamentárias, e baseadas nisso, os parlamentares estão pedindo o impeachment do Weintraub, que é o ministro da Educação. Acho que o Bolsonaro passou de hora de demitir esse caboclo, O cara só dá vexame. Lula participa do lançamento do livro sobre Marisa Letícia em São Bernardo do Campo. É engraçado que quando se ataca as mulheres de direita, eles falam muito da questão do feminismo, mas a direita vivia atacando a própria Marisa Letícia e atacava a Marielle, Então o cara é um duplo pensar, é um duplo padrão moral, é uma dupla exigência, é uma hipocrisia de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. Uns dizem defender as mulheres, as feministas geralmente de esquerda, mas quando a mulher é de direita, pode se atacar, como aconteceu com o caso da Regina Duarte, o ataque do José de Abreu, apesar de que nem todos os esquerdistas fazem isso, nem todas as feministas também, muitas estão muito griladas com o próprio José de Abreu, Assim como também tem da direita, que não costuma ter muito respeito pelas mulheres, mas quando ataca as mulheres do lado deles, aí eles ficam todos griladinhos. Eduardo Bolsonaro continua provocando governadores para zerar ICMS dos combustíveis. Aí não vai pegar isso não. Davi Alcolumbre levanta dúvida sobre a decisão do TSE de cassar o mandato da senadora conhecida como Amor de Saias. Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. É um crime ser imparcial diante da morte. Somos todos Petra. Diz Pedro Cardoso sobre democracia em vertigem. Os caras estão viajando. Democracia em vertigem é uma apresentação da história a partir da perspectiva petista ou de esquerda, É uma das interpretações possíveis, mas não a única. E eu concordo com algumas partes e discordo de outras. Mas não sei por que falar em morte aí, Acho que os caras pegam às vezes pesado demais para alavancar os seus discursos, o seu ponto de vista. Eduardo Bolsonaro compartilhou ataque rasteiro de Siqueira Júnior a Caetano. Num país sério ele estaria preso, Não sei que ataque foi esse, vamos ver qual ataque foi esse, que o Siqueira falou do Caetano, Você sabe o que é ser conservador? Não precisa estudar em livros e fazer curso. Se você concorda com Siqueira Júnior, parabéns. Você é um Siqueira, um fenômeno que não para de crescer. Eduardo Bolsonaro. Tem de bosta mesmo aqui, Tem de bosta nenhuma desse ataque, vamos ver o vídeo. Tem um vídeo aqui. Se abrir, porque a internet que tá uma bosta. Assunto que começamos ontem, daqui a pouquinho nós vamos falar, se o advogado dele não me proibir, até o final desse programa, nós vamos mostrar uma declaração do Caetano, ele dizendo que apoia, é a favor da legalização, não só da maconha, mas como todas as drogas. Que bonito, que exemplo, Ô Caetano, olha, está colaborando muito para o Brasil, Ô Caetano, se você vê a quantidade de mães que perderam seus filhos para esta merda, se você vê a quantidade de mãe que chora até hoje, que perdeu o filho para Cracolândia, ô Caetano Veloso, como é que tu fala uma besteira dessa? Eu era teu fã. Você brincadeira, eu gostava mesmo. Leãozinho, na casa do cacete, que você fez, e agora esculhambando o Brasil, falando mal, dizendo que aqui ele tá oprimido, que ele não pode mais cantar, ele não pode mais escrever, ele está passando por uma censura. Do que, Caetano? Censura do que mesmo? Deixa da tua conversa, Caetano. Deixa da tua conversa. Censura de quê? É o que vocês queriam. Era o cara fumando maconha na sala do diretor da faculdade, que a gente passou esse tempo todo vendo isso, é gente quebrando loja, pichando. Fica querida, vai querida, Lula livre. Fora Temer, Bozo. É isso que você quer? Baderna? Tem mais não. Até o Bolo foi pra Cuba, soubesse, tá em Cuba, Bolo.
Se ficasse lá, não era? Tá lá, tá em Cuba, Caetano. Vai pra Cuba, Caetano. Vai pra Cuba. Pega o violão, enfim, vai pra Cuba. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas. De todas? Eu sou. Como é que esse cara tá dizendo pro mundo lá fora que ele tá sofrendo repressão e censura? Me explica como é que é isso. Num país sério, o cara dissesse um negócio desse, ele tava preso, processado. Ô, Caetano, tu não tem ideia de quantas mães perderam os filhos só esse ano, agora. Você não tem ideia de quantas mães choram pelos seus filhos. Você não tem ideia de quantas pessoas estão querendo um tratamento para se livrar dessa merda, dessa droga. Você dizer um negócio desse, você é um formador de opinião, Caetano. Formador de opinião, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? De liberar maconha e todas as drogas? Ô, Caetano, realmente, você não passa numa Cracolândia, você não sabe o que é isso. Você não vai na Cracolândia, você não sobe o morro, né, do Rio de Janeiro. Você mora no Leblon, né? Seu apartamento é na França. É o socialismo, viu, gente? Parabéns, viu? Ele está falando aqui sobre a questão do posicionamento do Caetano Veloso sobre a questão das drogas. Teve um seguidor do canal que pediu para me fazer um vídeo sobre isso. Em breve eu quero fazer também um vídeo falando sobre a questão da guerra às drogas, né? Como isso acaba que não resolve o problema, pelo contrário, acaba criando vítimas. E como ou por que algumas drogas são liberadas e matam tanto ou até mais do que o crack, ele falou de Cracolândia aqui, como o álcool. O álcool mata por acidente de trânsito, por violência doméstica. O álcool mata muito mais do que o próprio crack, do que outras drogas que causam overdose, como cocaína e tantas outras, né? Há um movimento pela legalização da maconha, não de todas as drogas, mas o Caetano Veloso defendeu a legalização de toda e qualquer droga. Isso é bem controverso, né? Tem alguns países que fizeram essa liberação. Eu não sei se voltaram atrás, tem muita gente compartilhando essa informação, depois eu tenho que conferir, como a Holanda, por exemplo, tinha, né? Inclusive tinha lá, era liberado, você poderia consumir, inclusive consumir dentro de um quiosque, com um enfermeiro, com um médico, ali, caso você tivesse uma overdose ou qualquer outro problema decorrente do uso. Sim, e a própria droga acaba transformando as pessoas em zumbis. É um problema muito sério. Eu perdi muitos amigos para as drogas, né? Assim como perdi muitos amigos também pelo consumo de álcool. Então aí que está esse duplo pensar, esse duplo posicionamento em relação à questão das drogas. E o Siqueira, não sei se ele bebe, né? Se fuma, porque são drogas aí que também causam um estrago social considerável, né? Então não tem como você defender alguns tipos de drogas e não outros, né? Algumas, inclusive, com fins terapêuticos, como a maconha, né, a própria cocaína, dá para se usar. A própria Coca-Cola usou a cocaína durante boa parte da sua história e causa vício, também causa até diabetes, obesidade, são problemas que levam também à morte. A lição de Kirk Douglas, o homem que ajudou a acabar com a lista negra de Hollywood. Qual que foi essa lição? Vamos descobrir aqui. Kirk Douglas, o último da era de ouro de Hollywood, o galã do furo no queixo, morto hoje aos 103 anos, no dia 5 de fevereiro, era também um campeão das boas causas e um exemplo de coragem e altivez. Em 1960 ele acabou com a lista negra como produtor e estrela do épico Spartacus, dirigido por Stanley Kubrick, o vencedor de um Oscar, né? Douglas insistiu que o nome do roteirista Dalton Trumbo, seu amigo, aparecesse nos créditos. Até então, o socialista Trumbo só podia assinar com um pseudônimo por causa da caça às bruxas dos anos 40 e 50, o macartismo, né, que acabou com a carreira e a vida de diversos artistas nos Estados Unidos. Em 2015, quando foi lançada a cinematografia Trumbo, Kirk deu um depoimento sobre aqueles dias, né? Como o diabo, em se tratando de grandes homens e grandes feitos, serve hoje para nós mais do que nunca e sempre. Como atores é fácil interpretarmos o herói, temos que lutar contra os bandidos e defender a justiça. Na vida real, as escolhas nem sempre são tão claras, é mais difícil. No filme é muito fácil identificar o mocinho e o vilão. Na vida real, nem sempre isso é possível, muitas vezes o próprio mocinho tem elementos de vilão e o próprio vilão tem elementos de mocinho. A lista negra de Hollywood, recriada poderosamente na tela em Trumbo, foi uma época em que me lembro bem. As escolhas eram difíceis, as consequências foram dolorosas e muito reais. Durante a existência da lista negra, tive amigos que se exilaram quando ninguém os contrataria. Atores que cometeram suicídio em desespero. Minha jovem co-estrela em Detetive Story, de 1950, Legrand,
não conseguiu trabalhar por 12 anos depois que se recusou a testemunhar contra o marido perante o Comitê das Atividades Anti-Americanas da Câmara. Fui ameaçado pelo fato de usar um escritor da lista negra em Spartacus, meu amigo Dalton Trumbo. Isso me marcaria como um amante dos comunistas e encerraria minha carreira. Há momentos em que é preciso defender princípios. Estou tão orgulhoso dos meus colegas atores que usam sua influência pública para se manifestar contra a injustiça. Aos 98 anos aprendi uma lição da história. Ela se repete com muita frequência. Espero que o Trumbo, um belo filme, lembre a todos nós que a lista negra foi uma época terrível em nosso país, mas que devemos aprender com ela para que nunca mais aconteça, né? E depois outros dizem que os Estados Unidos é a terra da liberdade, né? Que liberdade é essa? As pessoas não podem se manifestar, né? Fico a me questionar. Essa lição de Kirk Douglas é bastante interessante para a gente ver como a falta de liberdade não é algo que acomete somente países socialistas, como a direita quer apresentar. Acomete também muitos países capitalistas e supostamente liberais. Bolsonaro dá mais um passo em sua política de extermínio dos indígenas. Qual foi esse passo? Vamos ver aqui. Abrir a notícia, não sei o que é, não estou conseguindo encontrar. É um vídeo, então não vai ter como a gente ver, porque com certeza deve ser um vídeo mais longo. O Estado não deveria pagar tratamento de HIV de quem vive na vida mundana, disse Bolsonaro em 2010. E disse agora de novo. E como se sabe através de pesquisas científicas, hoje em dia, mais de 50% da população que possui o vírus HIV a contraiu são mulheres que contraíram dentro do casamento. Então, quem vive vida promíscua, vida mundana, essas mulheres casadas que vão fazer sexo com seus maridos nem imaginam que eles estão na rua pegando prostituta ou fazendo pegação em banheiro, né, de homossexuais, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade sexual que leva a risco, ou até injetando drogas. Ele estava falando de drogas agora há pouco, né, que possa também transmitir esse vírus. Então isso é muito complicado, né? O Coisa apresentou esse dado mais cedo, Maurício Ricardo, eu gostei bastante do vídeo dele, muito interessante sobre isso. O Ministério Público tem usado suspeitos para produzir especulações, envolver a mídia e mobilizar a opinião pública. Deu tanto da Levinol, como sempre, né? Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público identificou a maior fonte de fake news contra o governo Bolsonaro, né? E qual livro que é esse aí? A Constituição. É o livrinho. Então, Siqueira Júnior faz um ataque rasteiro aí, né? No país sério, estava preso. Ele disse que o Caetano estaria preso, né? No país sério, o próprio Siqueira Júnior estaria provavelmente bem preso, né? Pela quantidade de absurdos que ele defende, que ele fala no seu programa. O Estado não deveria pagar tratamento de quem vive no mundo, já falei, né? Não há Messias de arma na mão, segundo Fernanda Montenegro, né? E Fernanda Montenegro recita o samba enredo da Mangueira. De fato, não há Messias de arma na mão. E muitos cristãos defendendo aí a posse, a propriedade de armas, né, como das reivindicações para que possa melhorar a questão da segurança pública no nosso país, né? Se todo mundo tiver o direito de se defender, com certeza a violência, segundo eles, iria diminuir. Mas cristão que é cristão, com certeza não andaria de arma na mão, porque o próprio Cristo não incentivava isso. Ele dizia: se te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se te der um tiro, a vida aqui não é essa vida que importa para Jesus Cristo. A vida que importa é a próxima. Aquele que quiser preservar essa vida, perdê-la-á, dizia o próprio Jesus. Então, se quer defender o porte, a posse de armas, eu até concordo que possa se defender, mas não faça isso em nome de um conservadorismo cristão, em nome do cristianismo, porque Jesus jamais defendeu isso. Então faça isso independentemente de sua posição religiosa. Se você for cristão, você está completamente equivocado nessa sua defesa, nessa sua forma de pensar.
Frota denunciou o novo diretor bolsonarista da SECOM na CPI das fake news. Inclusive liberou, parece que um vídeo pornô do cara. Frota tem vídeo pornô de todo mundo, cara. Esse cara é magnífico. Ele deveria ser ministro do Bolsonaro para soltar. Ficar só soltando vídeo pornô da galera, né? Escândalos pornô. Essa galera é extremamente promíscua e que defende a castidade, né? A parte do ministério lá da Damares, né? Ou da Secretaria da Damares. Indicado de vídeo para agência de energia e saneamento é rejeitado por não juntar Lé com Clé. Não é só banana. O governo Bolsonaro está cheio de gente que Bolsonaro defende a abstinência sexual, diz que pessoa com HIV é despesa para todos no Brasil. Mas muita gente pega HIV não por promiscuidade, né? E a abstinência sexual é um cara que dizia que usava o dinheiro público do auxílio moradia para comer gente. Gente, hein? Ele não especificou que eram mulheres. Ou seja, isso pode incluir aí homens também. E eu não tenho dúvida que toda essa homofobia do Bolsonaro seja uma homossexualidade enrustida. Creio que pode ser isso aí, né? Talvez Freud explique. Boa parte dos homofóbicos tem uma certa homossexualidade enrustida, um desejo que eles precisam reprimir e gritar, vociferar para poder negar. Bolsonaro ainda mais um papá de Luiz Celota, pastoral do povo de rua, denuncia ameaça de morte feita pela PM. Olha só. Médica diz a paciente que Unicamp é dominada por comunistas e lhe receita Olavo de Carvalho e padre bolsonarista, né? Padre Paulo Ricardo. O Orientação Marxista fez um vídeo que destrói o padre Paulo Ricardo, né? Ele é muito fraco, ele é nego de cartilha. Essa galera que é educada com cartilha fica tudo abilolada mesmo, né? E o sujeito tá aqui com uma espingarda na mão na foto. Ele que é um padre, que é cristão, que defende a posse e o porte de armas, né? A legítima defesa. Aos 15 anos, Pentecostes já tinha opinião sobre a velha imprensa. Coisa escrota, né? O Sérgio Groisman disse. Quem se enganou com Pedro Bial, né? Ele se revelou agora alguém alinhado com algumas pautas, alguns pontos do governo Bolsonaro, né? Só faltou a Pedro Bial um Alexandre Garcia de banho tomado chamar Pentecostes de pirralha. Muita gente dizendo que ele impetrou, fez ataques machistas contra Petra Costa. Acredito que não foi isso, não. Pelo que eu li, não. Ele fez uma análise ali de uma psicologia barata, mas que não tem nada a ver com machismo, né? Falou que era alguém, uma psicologia freudiana, uma psicanálise freudiana ali, que queria, de alguma forma, mostrar para a mãe, né, que tinha sido assim como a mãe pretendia, tinha correspondido às aspirações e desejos da mãe esquerdista. Foi isso que eu vi, não vi um ataque assim, uma ofensa séria e grave. Foi uma crítica. Às vezes críticas são pesadas e difíceis de ser engolidas, né? E ele não é a SECOM. A SECOM sim teve problema porque é uma instituição do Estado, do governo, que não poderia desferir ataque a uma pessoa física brasileira, porque isso fere o princípio da impessoalidade, né? O modo for de canalice, vídeo. Manu se destaca no Big Brother com discurso contra a violência doméstica, né? Esse Big Brother está sendo o Big Brother da lacração, né? Então é isso. O caso João de Deus. O caso João de Deus. Ontem eu falei sobre questão paranormal, vai sair o vídeo do Zé Rigó. O Zé Rigó também tinha escândalos de assédio sexual que foram abafados. Inclusive, uma das maiores defensoras do Zé Rigó foi a própria Rede Globo, que fez uma propaganda imensa e fez com que milhares de pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil fossem para a cidade do Zé Rigó, agora que eu não me lembro qual que é. O Instituto para Pesquisa pela Câmara dos Deputados. A tradição colonial do Brasil não aceita o Jesus histórico que andava com os pobres, segundo Leonardo Boff. É verdade. É o Jesus desse conservadorismo de direita e até o liberal, o que anda com os ricos, né, que vê nos ricos aqueles que vão salvar os pobres.
Tem nada a ver com o cristianismo isso. Claro que Cristo também não era um socialista estatista, né? Ele defendia que o Estado iria resolver os nossos problemas. Ele defendia uma conversão, o amor ao próximo, o seguimento dos mandamentos, né? E viver uma vida de perdão, de misericórdia, de compaixão. Era isso que Jesus pregava. Não que os ricos iriam nos salvar, ou que os ricos seriam a panaceia, que o dinheiro, que o capitalismo, o comércio, o mercado. Pelo contrário, ele foi um grande crítico do mercado, ou da transformação da própria religião no mercado, né? Ainda mais deixa míngua programa de combate à violência contra a mulher, segundo a Nathalie. Ela está mais preocupada com a questão da castidade, né? Em Paris, Fernandes diz querer a América Latina unida, independentemente de ideologias, né? Então ele está querendo unir até com o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer a partir disso. O caso Assange, né, relator da ONU, denuncia tortura, estupro fabricado e manipulação de provas. Olha só. A galera que fica divulgando informações que o povo não quer ouvir, como o Assange, como o próprio Glenn Greenwald, né? Ainda Assange tinha um outro lá que passou as informações para o Glenn Greenwald. Mas de qualquer forma, são dados que precisam ser publicizados. A gente precisa saber o que se fazem nos bastidores, né? Tudo para nos manipular, nos controlar, nos dominar. Como que o socialismo chinês está derrotando o surto de coronavírus? Eu li um texto muito interessante de um amigo, Thiago Nogueira, não sei se é dele mesmo, porque ele costuma compartilhar textos dos outros e não dá os créditos, mas falando como só é possível se combater de forma eficaz um desastre como esse do coronavírus em países socialistas, porque lá não se preserva as liberdades. Então, eles já isolam as pessoas em quarentena arbitrariamente, já constroem um hospital porque obrigam os trabalhadores a fazer o trem, fazem isso em 10 dias. Então, isso é porque o trem é compulsório, é uma obrigação, é um endurecimento do regime. Se você não fizer, você está lascado. É prisão, é fuzilamento, é perseguição, né? É tortura. Então, só um regime socialista pode combater de forma eficaz uma coisa dessa. Enquanto no capitalismo, quando se tenta preservar as liberdades das pessoas, isso já se complica um pouco. Então, qualquer restrição de liberdade é denunciado como um atentado contra os direitos humanos, né? E o que está fazendo lá são vários problemas em relação à questão dos direitos humanos. O Bolsonaro não se cansa de lamber as botas de Trump. Isso aí já está. Petroleiros do Rio de Janeiro também cruzarão os braços em defesa da Petrobras. Vai acabar o tempo aqui. Por hoje é isso aí. Hasta lá, vista, até a próxima.